Gente, seguinte, eu vou usar a cola, tá bom? Para apresentar, e eu não quero apresentar de uma forma manca o nosso convidado da noite, que ele já vai estar entrando, tá bom? Opa, que entrou aqui uma chamada. O nome dele é Eduardo Sienkiewicz, tá bom? Doutor em Letras e Literatura Brasileira pela USP, Universidade de São Paulo. Ele é sócio fundador da Sociedade Brasileira de Retórica e publicou o e-book Mar dos Dias, tá? Pela Árvore Digital 2018. Foi pesquisador na Fundação Biblioteca Nacional, cuja pesquisa foi justamente em diários do acervo da Biblioteca Nacional. Então, o nosso convidado, ele publica textos no seu blog, o Blog Menos, a gente vai deixar o link bonitinho, e ele é colaborador de várias revistas acadêmicas e literárias, tá bom? Trabalha também com consultoria de texto e em pesquisas na área de humanas, tá bom? O Instagram dele é @dudasinke, tudo junto, Duda SINKE, Duda Sinke. Com vocês, Duda. Tcharam! Já dei ok? Connecting. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Já te apresentei com todos os louros e glórias aqui. Muito obrigado. Duda, coloca o teu 15G, porque a conexão tá meia boca. Para colocar o quê? Põe numa conexão melhor, porque tá cortando. Tá, eu preciso ir em configurações. Põe no 4G, 5G, 6G, 7G. A gente pode ir Deixa eu ver se eu falando, acho. mas Deixa eu ver se eu acho configurações. melhora a tua conexão. Senão o bate-papo vai ficar precário. E a gente quer escutar de uma boa forma o que você vai trazer, das belezas dessa rotina que cada um pode vir a desenvolver em relação aos diários. Então, quem está escutando aí, gente, dúvidas e tudo mais, vocês vão aí teclando. Vê se melhorou. Tá dando para ouvir, mas vamos tentar. Eu estou com a minha conexão de casa e estou com a conexão de dados móveis. As duas. Tá, tá bom. Mas posso falar pausadamente. Então, vamos lá. Duda, eu te apresentei e essa ideia toda, só contextualizando para quem está nesse bate-papo conosco, eu sempre tive um apreço muito grande pela escrita por diários. Eu tenho a memória do meu primeiro diário, quando eu ainda cursava o primário, não saberia precisar exatamente se era a terceira série do primário ou quarta série, mas o meu primeiro diário ele tinha um formato de coração, ele tinha uma capa amarelinha, meia um plástico fofinho, e ele tinha um mini cadeado com uma chavinha, né? Então lá Sim. eu escrevia com uma letra cursiva bem caprichada assim, basicamente o roteiro de meu querido diário, né?
E para mim a Aham. criança era um local muito organizador, emocionalmente, assim. Para mim era um lugar que, sem saber, já era, vamos dizer, a gênese de uma forma espontânea, né? Mas já era a gênese de um ato de autorreflexão, autoavaliação, auto confronto, né? Era um lugar onde eu especulava sobre a Ana Luísa, e isso criava uma relevância, fazia a vida, de certa forma, ganhar uns contornos mais curiosos, porque conforme eu Sim, escrevia, eu me deparava com o que eu estava descrevendo, e aquilo fazia pensar, né? Porque a escrita ela é mais exato, lenta do que a fala, a gente tem que escrever, né? Quando a gente fala, a gente sai falando. Então, exato. só para ilustrar como que foi a minha adesão desde muito novinha, né? Com essa ideia de diários, e queria agora, por favor, escutá-lo sobre o tema. Bom, Ana, em primeiro lugar, é um prazer e uma alegria participar dessa conversa com você. Meu prazer. E pego como gancho justamente essa sua fala de um diário de infância, de um diário de quando você era criança, porque, por exemplo, nos anos 30, no Brasil, até 40, talvez 50, os diários eram prática escolar. As meninas, em sua maioria, não que meninos não pudessem fazer, mas as meninas, de um modo geral, tinham como lição de casa fazer um diário. Era uma das tarefas da escola. Inclusive, eu consultei na Biblioteca Nacional um diário de uma menina de 14 anos. Só que 14 anos na década de 30. Então, ela diz coisas sobre o dia a dia da escola, as coleguinhas, a professora, as dificuldades, os relacionamentos. E ela deixa bem claro que, além dela se colocar como uma menina, as suas angústias, as suas dúvidas, ela acaba narrando um cotidiano escolar que documenta como é que era o ensino no Brasil nos anos 30. Então, ela deixa a gente perceber, lendo o diário, uma historicidade de uma época no Brasil. Hoje, os diários eles são muito dispersos, porque o público que escreve não só em cadernos, ou em agendas, ou em cadernetas, mas escreve sobretudo nas suas redes sociais. Então, as redes sociais elas acabam sendo um suporte também de diários. E então, quando você me conta que escrevia um diário de quando era menina, você me remete a uma prática um pouco perdida, talvez. Mas eu me lembro, por exemplo, nos anos 80, que as meninas faziam diários em agendas, e que elas colavam tudo aquilo que lhes era precioso, ou que lhes era afetivo, no seu dia a dia. Uma embalagem de bala, um ingresso de cinema, um recorte de revista, iam colocando nas agendas, fazendo uma espécie de diários. Não sei se você chegou a fazer agendas assim. Muito. Tanto é que a agenda não fechava, né? Ela ficava num ângulo mais ou menos de 45 graus. Haja vista a quantidade de imagens e recortes, né? Isso, exato. E agora, os diários, eles são uma prática de escrita muito antiga. É claro que eu não vou aqui voltar no tempo de Heródoto, 400 e tanto antes de Cristo, mas o Heródoto era um viajante e que anotava coisas e não fazia propriamente um diário, mas esse sistema de anotação e de notação, veja bem o verbo, notar,
né? Notar é botar reparo, é botar atenção. Então o diário exige um pouco de atenção, e exige um pouco de sensibilidade e observação. O Heródoto fazia as anotações para escrever história, história dos caldeus, história de povos anteriores à Grécia, de onde ele viajava. Ele está muito longe de nós. No século XVII, 1600, haviam guerras aqui no Nordeste do Brasil e eram anotadas coisas sobre as guerras. Então há um diário de Pernambuco, da Guerra de Pernambuco. Então o diário também é uma escrita de historiadores, de registro e de memória. Agora, o que nos interessa são os diários pessoais, os diários que pessoas, vamos dizer assim, comuns, como nós que somos comuns, humanos, fazem, não é? Os nossos diários. Uhum. Eu, como garoto, não tinha essa prática de escrita, mas como eu sempre gostei de escrever, quando eu cheguei numa idade mais avançada, eu comecei a fazer diários. Ao invés de ser um diário de menino, já era um diário de moço, um diário de adulto. Uhum. E eu me interessei justamente porque eu pensei num curso sobre escrita e leitura de diários. E para que eu ensinasse a escrever diários e a ler diários, eu tinha que fazer diários. Então eu aproveitei um processo meu de caminhadas diárias, caminhadas mesmo a pé, andando na rua, e ao mesmo tempo que eu fazia um tratamento para fortalecimento do fígado, com medicina antroposófica. Então eu tomava um medicamento da farmácia Selim, aí a propaganda da farmácia Selim, que fortalecia o fígado. Então eu chamei de diário Sirimim. Então eu tenho 1 ou 2 diários, isso há 10 anos atrás. Uhum. O diário Sirimim. No diário Sirimim eu falo coisas da minha caminhada. E é uma caminhada empírica, uma caminhada física, mas é uma caminhada no sentido de que a minha vida estava indo para frente. O meu tratamento estava indo para frente. Então era um diário de tratamento. Percebe? Entendo. Ele acompanha Então eu o digo, como é que... processo, né? Exato, ele acompanha o processo. Ele não é um diário ortodoxo. Ele não é um diário previsto pelos gêneros literários, nem pela ciência, nem pelos estudiosos. Uhum. Ele é um diário que atende a uma necessidade de quem escreve e de quem precisa se tratar. Ontem eu fui olhar para esse diário e eu me surpreendi com coisas que eu escrevi há 10 anos atrás. Então, para que a gente escreve um diário? Acho que era uma pergunta que você ia me fazer. Uhum. Não é? É uma delas. A gente escreve, é uma delas, né? Pois é, a gente escreve diários muitas vezes para que a gente se conheça. Mais do que para que os outros nos conheçam. Para que a gente se perceba como ser humano, como indivíduo. Nem sempre a gente consegue fazer perguntas para os outros, ou ter resposta dos outros, da vida. Então o diário acaba sendo um processo muito íntimo, muito pessoal, em que a gente mesmo coloca as nossas dúvidas, as nossas questões. Então eu fiz um diário que tinha uma função, uma finalidade, que era eu perceber em que medida aquele processo terapêutico estava avançando ou não, para que lugares estava me levando. Uhum. Então a caminhada é dupla, não é? Uma caminhada ali de dia a dia, escrever e andar, e uma caminhada da vida mesmo, não é? Uhum. Uhum. Eu achei que você ia se interessar por esse diário, que é quase que um diário fidagal, um diário do fígado. Sim, Fígado é um órgão importante, né? muito importante, muito importante. É o Pois é, processador de muitas emoções. pois é, pois é. E existe assim
existe certo ou errado em termos da confecção de um diário? Como que isso se dá? É algo que está encaixado dentro de um gênero, né? Tem algumas regras. Então, é claro que o escritor ele é livre porque ele vai fazer o seu diário. Mas há questões que são fundamentais que caracterizam aquele gênero. Então, se a gente pensar que o diário é um tipo de escrita, tem algumas coisas que são básicas que definem, né? Há enunciados que a gente escreve que são básicos do diário. Em princípio, a gente vai marcar o dia. Então, a gente anota, hoje, por exemplo, é dia 27. Uhum. Então, 27 de maio de 2020. Primeira coisa, né, se a gente for organizar tipicamente num diário, a gente põe a data. Eu consultei diários, por exemplo, de gente que foi para a guerra, que batalhou na Segunda Guerra e escrevia diários nos intervalos do trabalho. Uhum. Começava sempre dizendo: eu acordei às 4:30 da manhã. Fiz a minha higiene, me vesti, levantei e tomei café. Daí começa a narrar aquele dia do ponto de vista das atividades. Eu fui para o campo, eu fui para a pista de avião, eu fiz as minhas funções. É claro que é um diário de um combatente de guerra, então ele não dá muitas dicas estratégicas, bélicas, porque se o diário for apreendido, ele entrega para o inimigo dados que não devem. Mas basicamente ele narra o dia. E tem sempre essa fórmula: a data, a hora que você acorda e a sequência das ações que você praticou durante o dia. Friamente, seria isso. E você encerra dizendo que foi dormir. E você sempre narra o seu estado de espírito, para além das ações nuas e cruas, vamos dizer assim, né? Isso seria uma fórmula bem ortodoxa de um diário em que tem essas questões. Agora, o diário, como ele é uma escrita pessoal, ele é sempre narrado em primeira pessoa, eu. É o espaço do eu falar. E então, a gente sempre escreve em primeira pessoa, mas a gente pode criar um personagem, entendeu? Pode dizer que a gente é o Peter Pan e está escrevendo um diário como o Peter Pan. Eu não gostaria de ser o Peter Pan. Porque a gente tem que pensar também se o diário vai ser lido por outro, ou se ele é só para nós. Muda um pouco a escrita do diário quando a gente sabe que outra pessoa vai ler depois. Entende? Eu penso, por exemplo, quando eu escrevi o diário Sirimim, que é o diário terapêutico, eu não estava muito importando se alguém leria depois ou não. Hoje, se eu fosse publicar, ele está inédito, mas se eu for publicar o diário Sirimim, algumas pessoas que eu cito no diário, talvez eu coloque só a inicial do nome, não o nome todo, para preservar vamos dizer assim, a privacidade do outro. E também, algumas passagens, talvez, eu não queira que alguém saiba que eu... Porque são pensamentos muito íntimos, né? A gente deve usar máscara contra a Covid, mas a gente sempre usa um pouco de máscara social, né? Na vida. Sim. A gente não diz tudo para todo mundo. Então, essa questão, eu acho que é uma questão importante. Em que medida o nosso diário, aquele que você faz, que eu faço, que os nossos ouvintes e vedores, né, pessoas que estão nos vendo, vão fazer, até que ponto esse diário vai ser lido ou não vai ser lido? Porque vai influenciar. Vai influenciar naquilo que a gente escreve. A gente pode regular um pouco, pode omitir um pouco. Por exemplo, eu li uma passagem ontem do meu diário Sirimim em que eu fiquei assim, pensando, se alguém fosse ler isso, talvez eu ficasse encabulado, porque revelava talvez um lado frágil, um lado, entendeu? Humano, que a gente não gosta muito de mostrar, né?
totalmente. Uhum. Mas era importante para o diário terapêutico que eu mostrasse aquele lado frágil. Inclusive, na tratamento e psicanálise. Então, eu tinha um médico homeopata, antroposófico, uma psicanalista e tinha a minha vida. Então, esse diário, ele tinha essas motivações. Eu não lia o diário na sessão, nem com o médico, nem com a psicanalista. Uhum. Mas eu estava me cercando também de conhecimento. Agora, mesmo que os diários não sejam assim tão terapêuticos diretamente, eles são instrumentos de autoconhecimento. Sim, profundos. Eu tive e tenho muitos e muitos cadernos, coisas em cadernos, coisas gravadas, quando não queria escrever eu estava cansada, coisas digitadas, né? Mas acho que a maioria assim, de informações da minha memória tiveram muito extraídos e coligados a inúmeros processos pessoais muito mais profundos de vivências, de estudos em formações e em retiros, né? Porque eu Sim, tive não só ligado à ciência do yoga, que foram muitas viagens, enfim, não importando o destino, né? Dentro dos estudos do Pathwork, que eu tive também imersa por 12 anos e sigo, enfim, mas é toda uma formação também em cima de uma compilação de umas 300 palestras ou mais, e todos esses lugares onde eu estive com grupos, em lugares de retiro mesmo, às vezes 10 dias, uma semana, às vezes um final de semana, mas sempre foram lugares, obviamente, que já estavam ali para provocar o auto-questionamento, né? Dentro da experiência somática, que é onde eu também tenho uma das minhas formações como terapeuta, sempre foram lugares onde eu, podendo estar fora dessa São Paulo, né? Eu podia caminhar passos mais largos e mais profundos para dentro, né? sim. Então vinha, muitas coisas advinham disso. E era muito rico porque tinha um parâmetro, assim, cada lugar desses de formação, por assim dizer, tinha a sua base filosófica, científica, tinha pilares ali por onde começar, né? Não vamos Sim. ver, não é uma conversa de ir para um lugar com determinadas pessoas e agora vamos cada um pensar sobre a sua vida. Não funciona, né? Porque isso é Uhum. vasto, é amplo demais e corre o perigo de você não aprofundar em nada, né? Então, Sim. para cada pontual retiro onde eu ia, em geral, tinha um pilar de provocação maior, né? Desde as coisas mais, entre aspas, redundantes, que são as dores infantis, os traumas de desenvolvimento que todo mundo passa, porque a rigor, né? Todos nós temos nossos pais perfeitos e imperfeitos, né? E por aí vai. E tudo aquilo Exato. que a gente processa de forma, às vezes, boa na vida e, às vezes, de forma não tão boa. Tudo que foi traumático, né? Porque eu tenho essa especialidade como terapeuta e vivi na pele o quanto que fazer um trabalho sério e comprometido em varrição mesmo de trauma do sistema é um caminho muito sólido e ele representa atalhos muito grandes na vida de qualquer pessoa, né? Grifando que trauma não significa que você perdeu toda a tua família num acidente aéreo, né? Trauma é Sim. todo um olhar de um pai, de uma mãe ou de um substituto, enfim, genitor, enfim, um olhar atravessado a depender da situação dessa criança ou desse jovem ou até mesmo do adulto, né? Não importa de onde vem,
ele pode vir a ser um vórtex traumático, né? No sentido que o trauma, via de regra, fica num imprint assim de tudo aquilo que o sistema não dá conta de processar, né? Exato. E isso pode ser uma notícia boa, pode ser uma notícia ruim. Eu gosto das notícias boas, né? No sentido, não importa o que você viveu, se você foi para a guerra do Vietnã e qualquer bombinha de biribinha de São João, você precisa se esconder dentro da geladeira, né? No sentido, não é o quão trágico foi a exposição do teu sistema, do teu aparato humano ao que quer que seja, né? Isso não é o grave. O grave é você não ter ferramental para sair desses lugares, né? Então é um pouco por aí. Então, só fechando Sim. parênteses grandes para entender que como o material e o volume de material que vem interno ele é muito grande, muito rico, de muita sensibilidade, de muita profundidade, escrever, né, no final da jornada dos dias, que são muito catalisadores, muito mobilizadores, escrever diários, sem dúvida nenhuma, era algo que me ajudava a organizar e até poder dormir melhor, porque era muita informação interna, Imagino. né? E evoluir, porque aí a cada dia, Sim. né, eu tinha essa possibilidade de caminhar em passinhos pequenos, mas muito firmes, né, num chão novo, repavimentado, né, por um neocórtex ali que estava finalmente conseguindo se habilitar junto, né, com o sistema para uma realidade nova. Então, é uma aventura. E os diários e esses inúmeros que eu tenho e vou guardar sempre comigo, de vez em Claro. quando não é rotineiro, mas às vezes eu faço pausas de dar uma espiada. Algumas coisas eu gosto até de partilhar, porque são algumas pérolas que eu acho que são dores da humanidade. Todos nós temos as dores, são sempre as mesmas, né? Claro. Algumas coisas eu partilho porque eu sinto que talvez possa ter ressonância, né, com algumas pessoas, né? Sim. Uhum. Sabe, eu acho importante esse seu relato, porque ele me remete a diários que são de profissionais. Então sai daquele diário íntimo pessoal e vai para o diário de um profissional, no seu caso, uma terapeuta, uma pessoa ligada à saúde, e que no final do dia faz a anotação da sua prática para poder pensar sobre a prática. Porque as atividades no dia a dia, elas vão nos conduzindo, não que sejam no automático, porque eu não imagino você no automático, uma pessoa que tem uma consciência ampla do cosmos, da vida, de si e dos outros, mas são as atividades que nós temos as agendas, não é? Uhum. E quando você faz o diário, você volta para ler e você pode repensar a sua prática. Então, por exemplo, eu me lembro que na época da graduação, quando eu estudei letras, havia uma professora que se interessava por diários de leitura, que eram diários em que os alunos escreviam o que liam, anotando a sua experiência de leitura. Uhum. Era um diário que ajudava no processo de formação. No seu caso, é um diário de alguém já formada, já trabalhando, e que não só registra a sua prática, para que futuramente alguém possa aprender com isso, porque isso pode ser um instrumento de aprendizado, mas para você fazer autoconsciência, ter autoaprendizado, rever a sua prática, modificar ou não modificar, entendeu? Porque o que está dando certo, o que é bacana, você mantém. Mas é um objeto, o diário passa a ser um objeto em que você tem condições de se avaliar também, fazer uma autoavaliação. Uhum. Então há um conceito de diário como sendo uma extensão do sujeito que escreve. Nesse caso, é um sujeito profissional,
O diário é a extensão da sua prática. E ele é um registro que permite você reavaliar a sua ação profissional. Isso serve para engenheiro, isso serve para dentista, isso serve para quem estiver disposto. Professor, aluno, quem estiver disposto a escrever diário como uma maneira de aprendizado também e de rever a sua prática. Então, por exemplo, a gente falou assim, quem escreve diário? Se ele é para ser lido ou não ser lido? Como é que se escreve diário? A gente disse algumas coisas que têm a ver com fórmulas de registro, mas elas são livres. Porque eu imagino que o seu diário não comece dia 20 de maio, entendeu? Você talvez tenha uma datação, mas você não precisa ter uma datação. Basta você contextualizar para que depois você não se perca, né? No ano tal eu fiz um curso assim, eu estava atendendo tais e tais pacientes assim, esses casos, senão fica muito disperso e justamente perde a função de organização. O diário passa a ser um instrumento de organização também, um modo de organizar. Um diário de estudo. Seria fundamental que os estudantes fizessem um diário do seu dia a dia de estudo. Proporciona uma síntese, proporciona uma maneira de organização das leituras, do que está sendo estudado. E hoje a gente tem um material rico, suportes muito ricos, né? A gente pode escrever no celular, a gente pode escrever no computador, a gente tem as cadernetas, os cadernos. Cada um vai ver o que é mais prático para si, né? Como é que é melhor para si. Os modos de fazer a anotação. Não sei se eu te respondo. Agora, é claro que o escritor de diário, ele precisa observar. Observação é uma característica, ou vamos dizer, uma ação fundamental para o escritor de diário, observar. Né? Observar a si, observar a sua ação, observar a vida, o dia a dia, as coisas. Quando eu caminhava, escrevia um diário de caminhada, eu observava o mundo exterior, mas eu observava a mim, o meu humor, o meu estado de espírito, como é que o dia refletia em mim ou não. Então é uma observação muito ampla, né? Não é uma observação só sobre algo. Mas observação é uma coisa importante. Eu já disse que é registro, que é anotação. E agora, sabe uma coisa curiosa? Nos dias de hoje, assim, que a gente não pode sair à rua, estamos todos em quarentena, cuidando dos outros e cuidando de nós mesmos, eu não tenho muita observação exterior, não é? Então, como é que ficou o meu diário? O meu diário fica restrito ao interior da minha casa. Puxa, acaba sendo uma coisa muito pobre, né? Eu moro num sobrado, e aí eu tenho um espaço físico para andar dentro do sobrado muito restrito. Mas eu descobri que não é tão pobre, porque eu passei a observar como é que a luz entra na minha casa, coisa que eu nunca fiz. Então eu comecei a criar uma espécie de diário visual em que eu fotografo a luz entrando na minha casa, os cômodos, pela janela, pela fresta da porta, onde ela reflete vários horários do dia. E assim, a princípio foi porque me chamou a atenção uma luz refletida no chão. Depois eu comecei a ver que eu estava perseguindo essa luz. Faz sentido perseguir a luz, é uma coisa boa, né? Faz bem para nós. E aí eu vi que eu estava fazendo um diário fotográfico da luz. Passou a ser interessante fazer esse diário. Porque eu explorei lugares que eu nunca prestei atenção que a luz entrava. Então, a surpresa também, ela é importante para quem escreve. Se surpreender, se deixar surpreender. E como eu passei também a não comer fora, nem a pedir comida
para que eu evitasse contato e para que eu não sobrecarregasse também o sistema de entregas na cidade. Eu passei a cozinhar, tudo bem, eu já cozinhava. Então, a minha escrita passou a ser preenchida por essa atividade também, da culinária, fazer meu almoço, meu jantar, meu café da manhã. Então, passou a ser uma espécie de anotação do quanto essas atividades, vamos dizer, triviais, banais, corriqueiras, elas têm um valor. Quando a gente faz, não só porque é obrigado a fazer, a gente faz porque tem que fazer, tem que comer. A gente faz porque tem que limpar, porque tem que se cuidar. Mas quando a gente valoriza essas ações e escreve sobre elas, não é só o ato de colocar o alho na panela, a cebola, a abóbora. Aliás, eu lembrei da nossa receita de abóbora com gengibre. Exatamente. E sempre que eu faço da abóbora com gengibre, eu penso naquela história de que faz bem para a saúde. Combina. Combina muito bem, pois é. Então, essas pequenas percepções do dia a dia passaram a ter um outro valor, porque elas ganham também um valor de coisas que são anotadas no diário. Então elas entram como uma matéria de uma escrita. Elas têm outro valor. Então a escrita do diário também faz bem, vamos dizer assim, para acalmar a ansiedade, para talvez mudar um pouco o estatuto do autorreconhecimento do que você faz. Vamos dizer, autoestima. Você escrever um diário, se você anota as suas coisas, é porque você valoriza. E você está se valorizando como pessoa. Você é o personagem de um diário. A sua ação pertence a um diário. Então, eu acho que também é importante. Concordo. A pessoa pensar num diário em que ela é uma personagem. É ela, mas é uma personagem. Personagens têm importância. Eu estava lendo aqui da Raquel, falando que no que nos toca, né, desse momento atual, quiçá uma relevância maior até para se estrear em termos de anotações e diários, né? Porque são coisas. É uma história, né? Que estamos todos vivendo na atualidade, né? Sim. Não é a Segunda Guerra Mundial, não é a primeira epidemia que a raça humana atravessa, mas tem o seu colorido da atualidade, né? Como que é essa quarentena, né? A gente está numa era digital, como é que está sendo essa bossa de todo mundo se virtualizando, como é que fica o Exato. termômetro das fobias, né? Os medos, como cada um dentro, né, do seu limite está podendo se reinventar, né? É Sim. muito rico, né? Que ninguém perca essa chance, né? É alocar um Sim. tempinho, né? Porque muito dessa tua fala última, Eduardo, é assim, é a leitura do, de, de muitos dos aspectos da prática do yoga, do mindfulness, quem pratica, é, é, é o estado da arte, né? Em termos de perceber-se e de viver, né? Às vezes me cutucam muito a Sim. respeito de yoga. Eu falo assim, gente, o yoga é o estado do estar presente, é o que Buda falou, o Cristo falou, o teu vizinho falou, é o que está viralizado no Facebook. Não adianta reinventar a roda. Todo mundo já Exato. sabe, pelo menos de uma forma, vamos dizer, externa ou lida, né? Que é o tal do fazer-se presente, né? Agora, o yoga ajuda,
Contemplar ajuda, fotografar ajuda, cozinhar ajuda, confeccionar o diário ajuda, né? O ser humano ele é multifacetado, não precisa endurecer através de uma ferramenta, né? Porque na hora que você ficar bom Sim, mesmo na coisa, você não precisa de ferramenta nenhuma. Aí você caminhando e com a tua presença presente, não, não precisa de ferramentas extras, né? Então, aham, é bacana no início ir se experimentando, cada qual com aquilo que tem força para si, né? Para sim, procurar esse local, né? De armazenar-se dentro de si, né? Sem luta, né? Sem fazer muita tempestade, porque isso a mente já faz por si só, é a natureza dela, entendeu? Mas os diários, na verdade. minha visão, dentro das disciplinas que eu tenho, hoje estou até assim escrevendo menos. Eu tenho uma rotina com a minha filha mais nova de antes de deitar e de fazer o flashback do dia. Aí eu falo, bom, hoje eu acordei, um pouquinho na levada, como você falou, né? Aí quando eu termino de uma forma, vamos dizer, em fatos e dados, né? O que ocorreu ao longo do dia, aí tem a parte boa, né? Aí eu respiro e falo, bom, Verena, então agora deixa eu ver o que foi o mais legal no dia de hoje. Aí ontem, por exemplo, né, que os meus dias geralmente são muito cheios, muito, eu faço coisa demais, é muita reunião, é muito compromisso, é muita responsabilidade, é muita atividade, estando dentro de casa, não importa, muita coisa Sim, a mais até, né, muita faxina, muita, enfim. Mas sim, depois que eu coloco essas figurinhas, que é o to-do list, enfim, que são as tarefas cotidianas, e eu vou para essa parte da síntese, que obviamente é a que me interessa, não só da Ana Luísa para si mesma, mas é porque depois eu passo a bola para a Verena e é uma forma de eu dar um exemplo e ela pega carona para fazer também a parcela dela de reflexão. E ontem, por exemplo, eu parei, eu falei, bom, o que foi a melhor coisa do dia? Aí eu rapidinho dei uma rastreada, rastrei. Eu falei, eu sei o que foi a melhor coisa do dia. A melhor coisa do dia foi quando eu estava terminando de enxugar os pratos na cozinha e você veio assim, correndinho e me abraçou pelo meu quadril. Ela já está bem alta, né? E aí você me abraçou, me agarrou assim no meu avental. Isso foi a melhor coisa do dia, né? Então isso o é afeto, né? muito rico porque na síntese de cada dia você realmente poder observar qual foi a sua melhor coisa do dia, para poder Sim, entender não só com a fala, mas no sentir e no, enfim, de uma forma expandida, né? O dia valeu a pena, sim, mas em função do quê? Do quê? Aí você pode pegar essa uma coisa e pôr no seu diário. Não precisa colocar o roteiro tudo. inteiro, mas põe aquilo, ó, falou na Isso. peça aí, dá um alô, o tio Duda. Oh, bom, tá cheio de janela, hein? Vai lá, Tá com vai lá. Então, ela tá cheia de janelinhas. só para exemplificar, talvez, aí, para quem está ouvindo agora ou vai escutar depois, que também é um formato do qual eu estou fazendo uso hoje, né? Não estou fazendo registro, mas estou fazendo desta forma, é pelo menos um ganchinho, né? De Sim, não sim, esquecer de honrar o imprint do dia, né? Porque a vida é muito claro. rica, ela é muito longa e ela é muito curta. Então, né, acho que celebrar com um selinho, né, assim, né, de final do dia, de quais foram as andanças dessa pessoa aí, por que não, né? Exato. Agora, fica registrado no seu afeto e no afeto da sua filha. E isso, a memória vai voltar, vai guardar.
quando ela tiver 30 anos, ela vai se lembrar que nessa época da vida acontecia isso. E é capaz dela lembrar desse dia que você a abraçou. Então, quer dizer, é um registro que fica quase que na célula mesmo, né? Uhum. E agora, se você quiser registrar, você tem como gravar no celular, usar um gravadorzinho, que você grava essa sua fala com ela. Mas isso é uma escolha, não é? Isso não tem regra. Eu queria lembrar só uma coisa do meu diário Sirimim, eu acho que a gente já está meio no fim, né, da nossa conversa. Que houve um dia, que foi o 17º dia do diário Sirimim, do primeiro que eu fiz, que foi 28 de maio de 2010, há quase 10 anos atrás. 10 anos, é. São 2 linhas, 10 anos, são 2 linhas que eu escrevi que eu acho que são interessantes para a gente pensar em que medida o diário tem uma forma fixa, mas ele pode ser rompido, ele pode ser criativo de acordo com cada um que escreve. Eu escrevi assim: segundo dia de caminhada por 1 hora. O último em que conto o tempo. A partir de amanhã, o tempo não se conta neste diário. Ele não será mais um diário de datas, mas sim de remédios, de flores e de pássaros. Eu já estava no 17º dia da escrita do diário, da caminhada e de estar tomando remédio para o fígado homeopático. E eu estabeleci que eu não ia mais contar o tempo, que eu ia só contar os pássaros, as flores, que era o que eu via andando na rua. E ia ser, de fato, um diário de remédio. Então, hoje, eu olhando para isso, porque eu escrevi há 10 anos, eu penso, olha, eu estava dizendo que o meu diário ia ser também o meu remédio. E ele fazia parte integrante da minha cura. Bonito. Então, eu acho que eu falei demais já. Bonito, que legal. Bacana você ter lido esse registro, essas linhas. Bem ilustrativo, Sim. bem expandido, bem bonito, né? Porque aí o tratamento, como qualquer Sim. tratamento, né? O tratamento nunca é o Tilenol, né? É sempre o Exato. contexto mais amplo, né? O que vai ali. E na tua levada tinha a Exato. caminhada, tinha o diário, tinha essa natureza a ser também contemplada, né? Muito Isso. inspirador, muito inspirador. Muito bom. Pois é, eu acho que a gente tem que fazer diário porque a vida da gente vale a pena. Olha, Du, muito obrigada mais uma vez. Eu falei lá no comecinho, mas aqui teve um troca-troca de pessoas entrando e saindo. Eu queria que você deixasse de novo o seu endereço do blog e o seu endereço do Instagram. Tá bom. Ana, é assim, dia 31 agora de maio vai fazer 10 anos que o meu blog está no ar e eu o alimento diariamente. Então, é www.blogmenos.tumblr.com. Então é no Tumblr e é blog menos. Também se procurar blog menos, acha. Vai achar. E o meu Instagram é @dudasink. Como se escreve normal, Sink, S-I-N-K-E. @dudasink. No Instagram tem as fotos, inclusive as fotos da luz que vem me perseguindo. Perfeito. Que bom que você Tá se bom? ateve à luz. Sim, pois é fundamental. Tava lá. Eu agradeço muito. Foi uma delícia essa conversa. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Tá bom. Até já, Duda. Até já. Beijo. Tchau, tchau. Beijo.